tudo bem com você? Eu espero que com você esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos todos os dias aqui no canal, eu espero que goste. E antes de tudo, eu queria muito agradecer pela sua companhia aqui, pois eu sou muito grata. Pra você só pode ser mais tipo, um vídeo. Mas pra mim é tipo, nossa, mais uma pessoa. Então, antes de tudo, bem, eu queria dizer que vai ser Creepypasta, só Creepy mesmo, e o nome da Creepy de hoje é Eu Prometo, tá bom? Eu não vou fazer interpretação, vou só ler mesmo, eu espero que vocês gostem. E antes de tudo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, pois ajuda muito e incentiva a mim, que tento produzir todos os dias conteúdo aqui pro canal. E é isso, acho que a gente já pode iniciar, não é mesmo? As eleições começaram, o país vinha enfrentando uma crise nos últimos anos. Então, com muito esforço, consegui me candidatar ao cargo de presidente. Tudo aquilo precisava mudar e sempre defendia os pobres. Acredito que, como grande parte da população é pobre, devemos juntar nossas forças para tentar mudar as coisas, sabe? E, de fato, ninguém pode fazer nada sozinho. É uma das coisas que eu acredito e sempre foi um ponto que eu defendi. A minha campanha se apoiava inteiramente nisso, de todos para um bem comum. Entre os demais candidatos, apenas um me parecia um adversário inusitado. Ele fez a sua campanha com base em muitas promessas que eu acharia bem difícil de ser cumprida. O que a maioria habitualmente faz, não é mesmo? Mas as suas promessas eram boas demais. Decidi não atacá-lo. Achei melhor continuar falando apenas sobre o futuro do país e sobre como podíamos ajudá-lo, sabe? Os debates pareciam um coliseu. Era vários gladiadores se atacando entre si, um apunhalando o outro sem total piedade. Eu apenas existia lá. Não queria chamar a atenção de nenhuma forma, como todos ali estavam fazendo, sabe? Eu queria ficar bem quietinho no meu cantinho e, bem, que se atacassem todo mundo. Todos ali estavam usando mentiras para derrubar a campanha do oponente, sabe? Acho que o povo é prioridade, é o que eu sempre achei. Por isso eu me mantive firme nessa conduta. Não sei ao certo se o meu maior adversário sabia o que estava fazendo, mas, embora as pesquisas mostrassem que ele estava entre os candidatos com maior possibilidade de chance de vencer, eu estava ali bem receoso em relação a ele. Passar a campanha inteira apenas prometendo isso e aquilo era uma estratégia que poderia derrubá-lo a qualquer momento, mas também podia levá-lo ao holofote, sabe? Porque a população é muito ingênua. Bastava todos perceberem que era só isso que ele tinha a oferecer e, bem, as promessas dele já bastariam para que todos parassem, sabe? E notassem que nada daquilo era real. Não havia meio mais errado de chamar a atenção dos eleitores do que prometer um monte de absurdos. Obviamente, eu não poderia provar que o candidato não iria cumprir nem 10% do que tudo que ele prometeu. Mas quanto mais eu ouvia aquele monte de mentiras, mais sentia vontade de difamá-lo na internet. Seria errado. Eu poderia até usar uma conta falsa e colocar em xeque cada uma de suas promessas. Todos estão ali de alguma forma se atacando. Eu não seria muito diferente de todos. A política se transformou num ringue. Um tentando derrubar o outro, em vez de todos se juntarem para fazer grandes coisas acontecerem. Eu não sabia se ficaria de fora disso, me ajudaria a vencer. Mas eu estava tentando não me envolver e tentando vencer também. Não demorou muito e as bocas mentirosas e sujas se voltaram contra mim. Eu estava quieto, mas não adiantou. Eles começaram a me fazer de alvo. Mentiras e mais mentiras eram jogadas em meu colo. E por mais que eu tentasse explicar que tudo era falso, sempre existia alguém ali para, sabe, questionar e fazer com que as minhas explicações não fossem, como eu posso falar, razoavelmente entendidas. E grande parcela da população nem estava acreditando no que eu estava falando, sabe, na minha inocência. Eu me senti muito para baixo, pois todos eram bons nessas armadilhas.
Me aprisionaram dentro de uma bolha e se eu saísse dela, teria que abandonar tudo aquilo que eu acreditava. E foi o que eu fiz. Todos ali não estavam se importando com nada, estavam, bem, agindo de forma suja, me acusaram de coisas que eu não tinha feito, sendo que eles estavam assim, era aquele ditado, sabe, o sujo falando do mal lavado. Se eu ia duelar com eles da mesma forma que eles pretendiam duelar comigo, antes eu teria que me preparar, óbvio. Não daria pra revidar na mesma forma e nem de forma exposta, sabe? Eu percebi que ninguém ali era totalmente inocente. Eu já sabia, mas, meu Deus, como eles eram culpados. Existiam várias verdades sobre cada uma deles que eu poderia usar, sim, facilmente. E, bem, eu assim fiz e foi muito bom. Foram dias planejando, criei várias contas falsas em redes sociais e as utilizei contra cada um deles. O mais interessante era que, como eu não os atacava publicamente, ninguém desconfiava que era eu que estava fazendo isso e usando a internet como um meio. Aos poucos derrubei um a um. E tudo o que eu postava era realmente verdade. Então as notícias não surgiram e logo desapareceram, sabe? Muito pelo contrário. Elas permaneciam sobre os holofotes e ganhavam ainda mais força por conta da repercussão da mídia. Por serem verdade, sempre tinha alguém ali comentando ou falando que já vivenciou ou qualquer coisa do tipo. Então nunca morri, sabe? Nunca. E foi totalmente um sucesso. Haveria segundo turno e eu e o meu adversário das promessas absurdas iríamos competir pela presidência. Suas mentiras foram tão longe que ele já estava se comprometendo a pagar um salário a todo mundo, inclusive, viu? Isso sem que precisassem sequer trabalhar. Era assim, um total disparate e diariamente a mídia o ajudava a divulgar essas tolices. Todos os vagabundos da rua estavam vibrando, comemorando, porque afinal ganhariam sem que precisassem sequer fazer um mínimo esforço, sabe? Esse seria complicado de derrubar. Vi seu histórico e não havia nada que eu pudesse usar contra ele. Que pra mim foi assim, mega surpreendente. Então a única solução foi apelar para as mentiras. E inventei tanta lorota sobre ele que a verdade e a mentira ali acabaram se misturando uma com a outra e ninguém mais sabia o que era verdade ou mentira, sabe? Mas com certeza esse tipo de coisa iria abalar ele de alguma forma, principalmente a imagem dele com as pessoas. Eu já estava duvidando se realmente alguém, em seu juízo perfeito, votaria nele. No grande dia, resolvi não sair de casa para nada além de votar. Fiz questão, assim, de votar no meu adversário, porque eu tinha certeza de que eu ganharia. E outra, eu também fiz questão de que, assim, alguém filmasse e pegasse o meu melhor ângulo. Futuramente eu ia usar essa filmagem a meu favor, mostrar para o mundo, assim, o quanto eu sou humilde. E fogos subiram aos céus quando anunciaram a vitória do meu adversário. O vídeo que eu mandei fazer acabou vazando e virei piada na internet. Foi o cara que votou em seu adversário por achar que venceria. Assim, a internet estava rindo de mim por eu ter votado nele. As promessas evidentemente não foram cumpridas. Hoje olho para as ruas e estão todas vazias. Passaram-se 3 anos de completo terror. Pessoas foram assassinadas a sangue frio. As que sobraram aceitaram trabalhar assim, sabe, por um prato de comida diário, viu? Uma diária por um prato de comida. E o meu adversário está assim, cada vez mais poderoso. As eleições, bem, foram extintas. Ele ficará no cargo até que os seus dias se vão. Nunca acreditei que uma pessoa seria capaz de mudar alguma coisa sozinho. Lembra que eu falei? Por isso me orgulho de ter fechado a parceria com o meu adversário pouco antes das eleições. E cara, assim, ele se mostrou uma pessoa íntegra, tudo. Sabe, isso pega muito uma coisa que eu sempre penso. Na verdade, não é que eu sempre penso, é que eu sempre ouço algumas pessoas falar, pelo menos da minha família eu ouvia, sabe? Que eles diziam que uma pessoa, independente dela ser boa
ou ter integridade, essas coisas, mas quando ela entra pra política, ó, tudo pro ralo. Sempre falavam isso. E essa Creepy pegou muito essa questão, sabe? E aí eu lembrei, eu disse, não, eu tenho que falar isso. Real. Eu não sei se ele já era calculista no início, né, da Creepy, aí ele só disfarçou com o enredo e tudo mais, porque o enredo fala o que ele fez, né, ali durante todo o processo eleitoral. Ou se ele foi se corrompendo realmente, como foi citado aqui, mas eu acho assim, gente. Eu não sei, se ele fosse realmente uma pessoa íntegra, boa e tudo mais, ele teria, assim, persistido mais um pouquinho, sabe? Tem gente que tem aquela coisa, né, aquele drama que diz assim, ah, eu prefiro morrer do que fazer esse tipo de coisa, sabe? Às vezes ele poderia ter dito assim, ah, eu prefiro nem ganhar do que fazer esse tipo de coisa com os outros candidatos, sabe? Mas não, ele, na primeira oportunidade que ele se viu ali encurralado, ele pegou e foi e fez. Então eu acho assim, creio eu que o enredo seja só pra fazer com que a gente pense que ele é um bonzinho e vai se corrompendo. Eu acho que ele já era ruim. Mas, né, claro, se você tem uma opinião diferente, deixa aí no comentário. Eu dei o meu comentário aqui, né? Então deixa o seu aí no comentário. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, pois ajuda muito, incentiva a querida aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da Creepy, ó. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!